Senhores, vamos continuar aqui com algumas atualizações sobre o caso do Cris Pereira, aquele humorista da Praça é Nossa que foi condenado em segunda instância a 18 anos de cadeia por estupro de vulnerável. No meio de toda essa treta, muitos questionamentos foram levantados e o pessoal está muito dividido, né? Sobre será que ele fez isso mesmo? Será que não? Né? Ele já veio se manifestar, falou o que está acontecendo. E aí, a gente tem algumas coisas novas para trazer para vocês aqui. Primeiro, temos inclusive aqui também uma notícia que eu acho importante a gente comentar, que é o seguinte, ó. Cris Pereira, juiz mandou investigar psicólogo que atestou estupro de criança. O juiz da primeira instância absolveu, né, o Cris, ele mandou investigar o psicólogo que tinha feito o laudo lá da criança, né? E olha só, ó, o juiz falou o seguinte, ó, ao examinar os autos, concluo que as provas são insuficientes para condenação, já que não foi demonstrada de maneira inequívoca a prática do fato pelo réu, considerou lá o juiz Maurício Rosa Ávila no dia 30 de abril deste ano. Ele questionou de forma severa as perícias particulares contratadas pela mãe. Então, assim, a gente tem algumas perícias que constataram esse suposto estupro, então, perícias particulares. Ele até comentou aqui o seguinte, ó, o magistrado determinou de imediato que o Conselho Regional de Psicologia apure a conduta do profissional responsável pelo laudo que imputa o crime ao réu. Para o juiz, abre aspas, apresentou conclusões peremptórias quanto à ocorrência do fato, a partir de simples entrevistas. A sindicância corre sob o sigilo no conselho. E aí tem mais aqui, ó, amiga pessoal. O juiz também refutou o atestado médico feito por uma clínica geral de Tramandaí. A avaliação ali indicada era bastante limitada em razão da pouca colaboração da criança, além do que a médica confirmou. Em depoimento à polícia, que pelo exame realizado, não pôde concluir que houve abuso, mas também não pôde descartar. Maurício, o juiz, né, acrescentou que a própria médica declarou-se amiga pessoal do advogado da mãe da criança. O magistrado salientou que os laudos particulares confrontam os pareceres oficiais do Instituto Geral de Perícias. Então, assim, o que a gente entende aqui? Por um lado, a gente tem alguns laudos que foram procurados, contratados ali pela mãe, e está indo de encontro, Murilo. Está indo, né, está confrontando aqui, eu não falei aqui, mas o Murilão tá comigo nesse vídeo aqui, né, Murilo? Opa, tô aqui. Não sei se esse vídeo tá sendo no News, tá sendo no Adivinha? No Adivinha, Marcelo? Acho que a gente vai pro Não Adivinha, porque como eu já trouxe os vídeos aqui no começo, já contando todo o caso do Cris, eu acho melhor a gente continuar com as atualizações aqui no Não Adivinha, dependendo do que for, a gente traz lá pro News, tá? Então tô aqui de participação especial no Não Adivinha hoje. E aí, é isso que a gente tem. A gente tem ali, então, os laudos particulares confrontando os laudos oficiais, certo? Tá aqui, ó. A reportagem apurou que, segundo o perito, a região genital da criança permanecia íntegra, o que não condiziria com o abuso sexual denunciado. Além disso, o laudo de avaliação psíquica se mostrou inconclusivo, em virtude da ausência de relato de situação abusiva e da inespecificidade dos sintomas. O que disse o psicólogo? Agora, aqui, Murilo, esse psicólogo é o outro lá, né? O contratado pela mãe, né? O profissional referiu-se que o cenário do fato narrado pela criança é sofisticado para um cérebro de 4 anos inventar, tá? Isso é o que o psicólogo tá falando. Destacou que quando a menina fornece os relatos, apresenta sintomatologia de transtorno do estresse pós-traumático, pontuou que ela manifestou comportamento hipersexualizado, chegando a reproduzir em um brinquedo o ato abusivo. Declarou que ficou claro na avaliação que o abusador era o acusado, no caso o Cris. Também disse que a menina falou e ele colocou o dedo nela. Observou que não havia nenhuma indicação de falsa memória ou de memória implantada na vítima. Isso o psicólogo lá contratado pela mãe, né? Ele descartou então essas possibilidades porque são pontos a serem levantados também de memória implantada, né? Da mãe ter induzido a filha a falar essas coisas. São aí questionamentos a serem levantados. Bom, ambiente domiciliar descaracterizaria a denúncia. O crime então teria acontecido na casa do réu, né, num condomínio do bairro União, em Estância Velha. O juiz mencionou que 4 filhos, incluindo 2 jovens, convivem com o réu desde a tenra idade, né, e não há evidência da prática do mesmo pelo fato em relação a nenhum. Né, ou seja, ele tem outros filhos que convivem também com ele. Não se tem nenhum relato desse tipo.
tá? Uma das incongruências da mãe denunciante, conforme o magistrado, foi ter acusado o humorista de ter abusado de um filho. Já a mãe do menino, ex-companheira de Pereira, no entanto, rechaçou possibilidade. Então, assim, ô Murilo, pelo que eu tô entendendo aqui, a mãe que fez essa denúncia sobre o Cris ter abusado da menina, da filha, ela também acusou dele ter abusado de um filho, certo? E aí, essa ex rechaçou essa possibilidade, certo? A mãe desse filho aí. É porque o Cris, Marcelo, ele tem, pelo que eu entendi, ele tem 5 filhos. As duas mais velhas com uma mulher. Depois tem um menino. Esse menino acho que seria a mãe que falou que não aconteceu agora. Então isso já é uma outra ex. Aí entra a que tá acusando ele, que é a mãe de uma menina. Essa menina eu não vi foto dela, não vi foto nem no Instagram do Cris. E tem a atual dele, que também tem um filho com ele. Então a gente tá falando de 5 filhos e 4 mulheres. Então aí começa a ficar um pouco confuso, né? Ah, é ex, que uma ex acusou, a outra ex defendeu. E aí começa a ficar confuso. Então a gente tem que se atentar nessas partes. Eu acho que pra galera entender aqui, a gente tem, basicamente, pra vocês entenderem, a ex que tá acusando, certo? Que abriu esse processo, mãe de uma das filhas dele, e mais 3 mulheres, 2 outras ex e a atual. E essas 2 outras ex e a atual falam que o cara jamais faria isso, defendem ele, certo? E quem acusa é a ex, tá? Que é mãe da menina, tá? De 4 aninhos. Hoje tem 9, tinha 4 na época. Olha lá, ó. Em vídeos, menina acusa Pereira, tá? A mãe da vítima declarou que foi a avó materna quem percebeu lesões na região genital na criança, que reclamava de dor. Quando retornou da casa do acusado, o boletim de ocorrência foi feito 20 dias depois. Disse que, segundo a criança, o abuso ocorreu quando o réu e vítima estavam a sós. Na hora de acordar, afirmou que após a filha, isso aqui a mãe tá relatando, tá? Afirmou que após isso, né, a filha acordava todos os dias aos berros, colocando a mão nas partes íntimas, como quem queria se proteger. A mãe fez vídeos com os relatos da menina que foram juntados ao processo. E aí, beleza, o Cris, ele alega que foi vítima de armação, né? Ela declarou que os vídeos feitos pela mãe da menina indicavam uma manipulação em que a mulher ficava induzindo as respostas da criança. Acrescentou que há um vídeo em que a menina afirma que mentiu, destacou que na gravação em que a vítima aparece em surto, não é mencionado o nome dele, delegado convicto da inocência. O inquérito foi conduzido pelo delegado da Estância Velha, Rafael Saltier. No depoimento ao juiz, ele demonstrou a convicção da inocência do réu. Destacou que o resultado da perícia física deu negativo e que a análise psicológica foi inconclusiva, sobretudo pela idade da criança. Afirmou também que foi levado ali em consideração para o não indiciamento o fato de que a mãe errou a indicação do fim de semana em que teria ocorrido o abuso, assim como pode não ser comum demorar 2 semanas para registrar uma ocorrência. Então, assim, algumas incongruências aí, tá? O Ministério Público afirma haver provas. O Ministério Público que recorreu para a segunda instância, né? E a assistência de acusação contratada pela mãe recorreram da sentença, né? E para a promotoria e os advogados da bancária, há provas da auditoria e da materialidade atribuídas ao acusado, considerando o registro de ocorrência policial e a avaliação psicológica, o atestado médico e o relato da vítima. E aí foi o que aconteceu, né? Recorreram e a segunda turma condenou o Cris, né? Tá aí, cara. A gente tem, então, Murilo, fortes evidências, indícios dos 2 lados, né? Dos 2 lados aí. Só que do lado da defesa do Cris, pelo menos na matéria aqui, a gente não tem acesso ao processo, né? Parece que tem, na minha cabeça, parece que tem mais coisa aqui, Murilo, defendendo ele do que de fato o acusando. Na verdade, o que não sentou ele na primeira instância foi o que condenou ele na segunda. Porque o que fala que condenou ele na segunda, Marcelo? O psicólogo, o relato da vítima, que no caso é a criança, avaliação psicológica, atestado médico e relato da vítima. Então, essas 3 coisas condenou ele na segunda. Na primeira instância, tá falando a avaliação psicológica e o atestado médico, tá falando lá que era amigo pessoal da mulher que tá acusando, e tem um relato da vítima, que no caso é a criança, onde o médico lá constatou que não tinha sido violado ali a parte íntima da menina, né? Então é muito louco isso, né, cara? Porque, porra, como as mesmas provas que a mulher apresentou ali não tinha sido suficiente pra primeira instância, e pra segunda foi o suficiente pra condenar o cara por 18 anos por quantas pessoas que monta a segunda instância? Eu acho que são 3 colegiados, ou são 3 ou são 6, eu acredito que são 3, não me falha a memória. Mas tá aí, cara, a gente tem aqui a ex dele falando, e tem a atual dele falando, e as filhas dele falando. A gente traz um próximo vídeo, então, pra não ficar tão grande esse vídeo aqui, tá? E a gente traz, nesse vídeo aqui, então, a gente só traz essa atualização a respeito do que o juiz da primeira instância falou. Então tá aí, tirem suas conclusões, o que vocês acham? Comenta aqui embaixo. É isso, fechou? Fechou.